Vamos ler a Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. O presidente. Artículo 1. Execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Artigo 2. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Súmula 1 do artigo 2. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1 será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. Súmula 2. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Súmula 3. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta correr antes do fim daquele prazo. Execução fiscal antes do fim daquele prazo. Súmula 4. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Súmula 5. O termo de inscrição da dívida deverá conter o quê? O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. 2. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Inciso 3. A origem, a natureza e fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como a respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Súmula 5. A data e o número de inscrição do registro da dívida ativa. E inciso 6. O número de processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Sacou? Só informação básica, né? Nome do devedor, nome de corresponsáveis, valor originário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros, a origem, o porquê, a natureza, o fundamento de por que tem isso da dívida. A indicação, claro, se tiver uma dívida sujeita à atualização monetária, precisa atualizar ela. 5. A data e o número da inscrição no registro ativo, quando for registrado, e o número do processo e o auto de administração. Súmula 6 do artigo 2. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada para a autoridade competente. Súmula 7. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processos manual, mecânico ou eletrônicos. Incrível! A súmula 8. Até a decisão da primeira instância, a certidão de dívida poderá ser emendada, substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Súmula 9. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser estabelecido no artigo 144 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960. Artigo 3. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser exigida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Interessante, né? A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez. É certeza. Só que isso é relativo à ilibidade da prova inequívoca. Artigo 4. A execução fiscal poderá ser promovida contra 7 pessoas: o devedor, o fiador, o espólio, eu não sei o que é um espólio, a massa, o responsável e os sucessores. 1. O devedor. 2. O fiador. 3. O espólio.
4. A massa. 5. Responsável, claro, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. E 6. Os sucessores a qualquer título. Súmula 1. Ressalvado o exposto no artigo 31, o síndico, o comissário e o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se antes de garantidos os créditos da fazenda pública, o quê? Eles fizerem uma alienarem, sabe que alienar é troca de bens e de dívidas também? Ou derem em garantia qualquer dos bens administrados respondem solidariamente pelo valor desses bens. Súmula 2. A dívida ativa da fazenda pública de qualquer natureza aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária civil e comercial. Súmula 3. Os responsáveis, inclusive das pessoas indicadas na súmula 1 deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do desenvolvedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Súmula 4. Aplica-se à dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária o disposto no artigo 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o de falência da concordata, da liquidação ou da insolvência ou do inventário. Nossa, a competência de processar e julgar a dívida ativa, ela também exclui qualquer juízo qualquer outro juízo, né? Até o de falência. Só não sei o que é concordata. Também liquidação e insolvência, né? É para processar mesmo que tenha acontecido essas coisas. Artigo 6. A petição inicial indicará apenas o quê? Três coisas. O juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. Súmula 1. A petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa que dela fará parte integrante como se estivesse transcrita. Súmula 2 do artigo 6. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento preparado inclusive por processos eletrônicos. Súmula 3. A produção de provas pela Fazenda Pública independe do requerimento da petição inicial. Súmula 4. O valor da causa será o de dívida constante da certidão com os encargos legais. Artigo 7. O despacho de juiz que deferir o inicial importa em ordem para 5 coisas. O despacho do juiz. O juiz fez despacho. Que deferir a inicial importa em ordem para. Ele fez um despacho para deferir. O que essa ordem importa? Primeiro, uma citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8, que vai estar aqui. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros de multa, de mora e encargos indicados na certidão de dívida ou garantir a execução observadas as seguintes formas. Ou seja, citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 5 para o cara pagar, né? 2. Penhora se não for paga a dívida, nem garantia a execução por meio de depósito, fiança ou um novo treco, o seguro garantia. Eu não sei o que é o seguro garantia. 3. Arresto se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Nossa. 4. Registro da penhora ou de arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas observado ao disposto no artigo 14. E 5. Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros de multa, de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução observadas as seguintes normas. 1. A citação será feita pelo correio com um aviso de recepção se a fazenda pública não a requerer por outra forma. 2. A citação pelo correio considera-se feita na data de entrega da carta do endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso da recepção. 10 dias após a entrega da carta à agência postal. 3. Se o aviso da recepção não retomar o prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. 4. O edital de citação será fixado na sede do juiz publicado uma só vez no órgão oficial gratuitamente como expediente judiciário com prazo de 30 dias e conterá apenas a indicação da exequente, o nome do devedor e dos
corresponsáveis se a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Súmula 1 do artigo 8, não é? Súmula 1 do artigo 8, o executado ausente do país será citado por edital com prazo de 60 dias. Súmula 2 do artigo 8, o despacho de juiz que ordenar a situação interrompe a prescrição. Você entendeu que isso aqui é só o cara tem que pagar em 5 dias e daí todos os meios que fala como ele responsável, vai ser responsável? Primeiro é correio, daí tem a citação pelo correio de 10 dias, daí tem o aviso de recepção de 15 dias, daí também tem o próprio cara vindo lá de 30 dias e também tem o edital de 60 dias. E se o juiz fizer um despacho que ordenar uma situação, ela interrompe a prescrição para o cara descobrir essas informações. Artigo 9. Em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados da certidão à dívida, o executado poderá fazer 4 coisas. Primeiro, ele pode efetuar depósito em dinheiro, a ordem de juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária. Ou seja, a garantia da execução e também pelo valor da dívida, a pessoa pode ir lá e simplesmente depositar o dinheiro lá num estabelecimento oficial. Segundo, ele pode oferecer uma fiança bancária ou segura garantia, que apareceu lá no alguns artigos anteriores, de como o cara ia pagar. Quer dizer, como é que ia resolver o juiz, né? Terceiro, nomear bens a penhora, observada a ordem do artigo 11. Ou 4. Indicar a penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Súmula 1. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Súmula 2. Juntar-se-á aos autos da prova do depósito, da fiança bancária, do segurado garantia ou penhora de bens do executado ou de terceiros. Súmula 3. A garantia de execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia produz os mesmos efeitos de uma penhora. Súmula 4. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a espirro. Onde é que eu estava? Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Só pagando, né? Súmula 5. A fiança bancária, prevista no inciso 2, obedecerá às condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos ler o inciso 2 de novo. Oferecer fiança bancária ou seguro garantia. Só isso, né? Súmula 6. No artigo 9, o executado poderá pagar parcela de dívida que julgar incontroversa e garantir a execução do saldo devedor. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o artigo 9, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. O penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Agora vamos ver como é que vai acontecer a penhora e o resto de bens. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carinhas na ordem. O primeiro é o dinheiro. Primeiro a gente vai pegar o seu dinheiro, porque é mais óbvio para recuperar o dinheiro, né? Depois, 2, o título de dívida pública, bem como o título de crédito que tenham cotação em bolsa. Se o cara tiver algum título ou dívida que produz dinheiro, eles pegam para recuperar a sua dívida, né? 3, pedras e metais preciosos, que eles valem grana. Depois, as suas casas, os seus imóveis. 5, navios e aeronaves, para quem tiver. Depois, 6, veículos. 7, imóveis ou semoventes, ou seja, os seus micro-ondas, suas geladeiras. Depois, direitos e ações. Vai tirando cada uma pelo jeito, pela ordem de coisa que é mais fácil de recuperar o dinheiro. E depois por coisa mais preciosa. Pedras, metais preciosos, depois as casas é mais perigoso, depois os navios é mais precioso, depois os carros, depois os móveis e depois os direitos e ações. Depois, súmula 1 do artigo 11, excepcionalmente a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.
Que interessante que a penhora pode cair em coisas que nem foram completas ainda. Súmula 2. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso 1 do artigo 9. Súmula 3. O juiz ordenará a remoção do bem à penhora para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que este o requerer em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação de penhora executado mediante publicação do órgão oficial do ato de juntada e do termo ou de auto de penhora. Súmula 1. Nas comarcas do interior dos estados. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa ou cópia no termo ou do auto de penhora pelo correio na forma estabelecida no artigo 8, inciso 1 e 2, para citação. Súmula 2. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para citação. Súmula 3. Far-se-á a intimação de penhora pessoalmente ao executado, se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuados por quem o lavrar. Súmula 1. A impugnada avaliação pelo executado ou pela fazenda pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz ouvido a outra parte nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Súmula 2. Se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder representar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeado pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Para o cara avaliar as coisas, né? Súmula 3. Apresentado o laudo, o juiz decidirá um plano sobre a avaliação das coisas. Ótimo! Artigo 14. O oficial de justiça entregará contra fé a cópia do termo ou do auto de sua penhora ou arresto com a ordem de registro de que trata o artigo 7 do inciso 4. 1. Vamos ver o que está lá no artigo 7, inciso 4? Para lembrar? Está aqui. Ao despacho de juiz, a referir inicial importa a ordem para o registro de penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custos ou outras despesas observadas disposto no artigo 2. 14, quer dizer. Vamos voltar lá. 1. No ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado. 2. Na repartição competente para a emissão do certificado de registro, se for veículo. 3. Na junta comercial, na bolsa de valores e na sociedade comercial, se forem ações de debenture, parte beneficiária, cota de qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Artigo 15. Em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz. O que? 1. Ao executado a substituição de penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. 2. A fazenda pública. A substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora é o suficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos. Ele vai estar embargos, no prazo de 30 dias contados do depósito, 2. Da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, 3. Da intimação da penhora. Súmula 1. Não são admissíveis embargos do executado antes da garantia e execução. Súmula 2. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3, ou, a critério de juiz, até o dobro desse limite. Súmula 3. Não será admitida reconvenção nem recompensação e as exceções, salvo as da suspeição, incompetência e impedimentos, e serão erguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os encargos. Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-la no prazo de 30 dias, designando em seguida uma audiência, instrução e um julgamento. Recebemos os resultados, vamos julgar. Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo direito e, de fato, a prova por exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Artigo 18. Caso não estejam oferecidos os embargos à fazenda pública, manifestar-se-á sobre a garantia de execução.
Artigo 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos no caso de garantia prestadas por terceiros, será intimado sob pena de contra ele prosseguir a execução dos processos autos para no prazo de 15 dias. 1. Remir o bem se a garantia for real ou 2. Pagar o valor da dívida, juros e multas de mora e demais encargos indicados na certidão de dívida ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória. Artigo 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado que os remeterá ao juízo deprecante para indicação e julgamento. Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de autos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Artigo 21. Na hipótese da alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia de execução, nos termos previstos no artigo 9, inciso 1. Artigo 22. A arrematação será procedida do edital afixado no local e de costume, na sede do juízo e publicado em resumo uma só vez, gratuitamente como expediente judiciário no órgão oficial. Súmula 1. O prazo entre as datas da publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias. Súmula 2. O representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão com a antecedência prevista no parágrafo anterior. E artigo 23. A alienação de qualquer bens penhorados será feita no leilão público, no lugar designado pelo juiz. Súmula 1. A Fazenda Pública e a execução poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Súmula 2. Cabe ao remetente o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá abjudicar os bens penhoradores. Os bens penhorados. Inciso 1. Antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou ser rejeitados os embargos. 2. Findo o leilão. A. Se não houver licitante pelo preço da avaliação. Sabe, ela abjudicou se ninguém quiser comprar coisa. B. Havendo licitantes com preferência em igualdade de condições com melhor oferta no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Se o preço de avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a abjudicação somente será deferida pelo juiz se a diferença for depositada pelo exequente à ordem do juízo no prazo de 30 dias. A avaliação de se o cara quer vender, comprar por mais, só depois de 30 dias. Na execução fiscal, artigo 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública pelo cartório ou secretaria. Artigo 26. Se antes da decisão da primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Artigo 27. As publicações dos autos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir um só texto os de diferentes processos. Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo juízo e ao número de correspondente à inscrição da dívida ativa, bem como ao nome das partes ou de seus advogados, suficientes para sua identificação. Artigo 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá ser conveniência da unidade de garantia da execução ordenar a reunião dos processos contra o mesmo devedor. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos aos juízos da primeira distribuição. Artigo 29. A cobrança judicial da dívida ativa na Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Eu queria saber o que é concordata. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica. Quer saber? Vamos pesquisar o que é concordata. Eu já li tantas vezes concordata. Pesquisa da web. Concordata. Concordata e falência. Grupo de plataforma. Reestruturação preventiva das dívidas reestruturou a dívida para evitar a falência ou a concordata da empresa.
do italiano concordado. Apresenta-se no direito como um instituto de direito falimentar mais suave que a falência. Tem o escopo de proteger o crédito do devedor, comerciante, a recuperação imediata da situação econômica em que se encontra temporariamente. Saquei. É quando o cara perde dinheiro, mas ele tem um jeito de conseguir. Então ele pode, em vez de pedir falência, ele pede concordata para amenizar o que ele vai pagar, né? Ou não, é só amenizar o que ele vai pagar ou outra coisa. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Tem uma ordem de concurso de preferência interessante dessa cobrança judicial derivativa. Vamos ver. Primeiro é a União de suas autarquias. Estados, Distrito Federal e territórios, municípios. E suas autarquias. Conjuntamente e pró-rata. Ou seja, a ordem é simplesmente a ordem de poder, né? União é mais forte, estados é mais fortes, municípios mais fracos. Artigo 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre os determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da fazenda pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou de natureza do sujeito passivo, seu espólio ou em massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula da inaliabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição da ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Artigo 31. Nos processos de falência, concordata e liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da fazenda pública. Artigo 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos. Olha aqui os depósitos onde eles são feitos, né? Na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto 1737. Quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União e suas autarquias. Se for execução fiscal, o depósito tem que ser lá na Caixa Econômica Federal ou no Banco Oficial da Unidade Federativa, que pode ser Bradesco, como do Brasil, ou o Itaú. Acho que só pode ser o Banco do Brasil, o outro, né? Ou a sua falta na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com a execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Sempre quando for da União é sempre a Caixa. Quando for em outro lugar, pode ser a Caixa ou o Banco Oficial. Súmula 1. Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Súmula 2. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Artigo 33. O juiz do ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins da averbação do registro de dívida ativa a decisão final transcrita em julgado que der por improcedente a execução total ou parcialmente. Artigo 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execução de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. ORETN. Obrigações, R de reajustáveis, T de Tesouro, N nacional. 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional só será admitirão embargos infringentes à de declaração. Súmula 1 do artigo 34. Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais na data da distribuição. Súmula 2. Os embargos infringentes instruídos ou não com documentos novos serão reduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo em petição fundamentada. Súmula 3. Ouvido o embargo no prazo de 10 dias serão os autos conclusos ao juiz que, dentro de 20 dias, os rejeitará ou reformará a sentença. Legal. Ouvido, vai no prazo de 10 dias, depois ele pode mudar para 10 dias, que vai rejeitar ou reformar. Artigo 35. Nos processos regulados por esta lei, poderá ser dispensada a audiência de revisor no julgamento das apelações. Não precisa de um revisor, né? Artigo 36. Compete à Fazenda Pública deixar as normas sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva em juízo ou fora dele e aprovar inclusive os modelos de documentos de arrecadações. Artigo 37. O auxiliar de justiça que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será o quê? Responsabilizado civil, penal e administrativamente. Parágrafo único. O oficial de justiça deverá efetuar em 10 dias as diligências
que lhe forem ordenadas, salvo motivo por força maior devidamente justificada perante o juízo. Artigo 38. A execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandato de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declaratório da dívida, esta procedida do depósito preparatório do valor de débito monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multas de mora e demais encargos. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte de ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Artigo 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos à prática dos atos judiciais de seu interesse independerá do preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o quê? O valor das despesas feitas pela parte contrária. A gente ressarce, tá? O juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo de prescrição. Súmula 1. Suspenso o curso de execução, que será aberto visto dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Súmula 2. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. O cara fugiu e desapareceu. Súmula 3. Encontrados quem seja a qualquer tempo o devedor, os bens serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Vamos achar esse cara, vamos desarquivar. Súmula 4. Se da decisão da ordem que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício o quê? Reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. O cara pode fazer uma prescrição intercorrente, né? Súmula 5. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista na súmula 4 deste artigo será dispensada no caso de cobranças o quê? Judiciais, cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro do Estado da Fazenda. Qual será esse ato, hein? Artigo 41. Os processos administrativos correspondentes à inscrição de dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente. Tudo o processo administrativo vai estar lá na repartição. E dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Parágrafo único. Mediante requisição do juiz, a repartição do competente com o que na sede do juiz pelo funcionário por esse fim dizendo, levando-se para ou se eventual o termo de concorrência por iniciação, ou se for o caso, de peças serem transladas. Não, eu estava no parágrafo único. Né? Parágrafo único. Mediante a requisição do juiz, o quê? A repartição competente vai fazer o quê? Com dia e hora previamente marcados, vai fazer o quê? Poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo. Ela vai exibir só o processo pelo funcionário para que esse fim designado, lavrando o serventuário, termo de ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem transladadas. Ou seja, se eles mexerem lá no processo, tem que ter toda a informação de quando foi isso. Artigo 42. Revogadas as disposições ao contrário, esta lei entrará em vigor em 90 dias após a data da publicação. Vamos ver quem fez essa coisa? Foi o João Figueiredo, né? Ótimo. This is the end. Fim. Obrigado.